Fala galerinha, beleza? Professor Itaés na área para mais uma aula gostosinha de matemática. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre operações com números na forma de notação científica, certo? O que nós vamos hoje, na verdade, é aplicar o que nós vimos na aula anterior. Lá nós vimos como somar, como subtrair, como multiplicar, como dividir e como comparar dois números na forma de notação científica. Hoje nós vamos ver uma aplicabilidade, nós vamos ver isso aí em problemas, beleza? Então nosso tema hoje, notação científica, resolução de problemas. Para ser mais específico, essas serão nossas habilidades. Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. Então já vamos começando aí de voadora nas questões. E o primeiro exercício, ele diz o seguinte, ó. Se o volume estimado da Lua é de 21,9 vezes 10 elevado a 9 quilômetros cúbicos. E o volume da Terra é aproximadamente 1,08 vezes 10 elevado a 12 quilômetros cúbicos. Quantas vezes a Lua é menor do que a Terra? Quantas vezes a Lua é menor do que a Terra? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esses dois números, né? Por exemplo, quando eu quero saber quantas vezes um número é maior do que outro, eu divido esses números, o maior pelo menor, e eu encontro quantas vezes aquele é maior, ou quantas vezes aquele outro é menor, certo? Então, vamos iniciar fazendo isso. Ou seja, eu vou pegar o maior, que é, no caso, a Terra, né? Que ele está falando que a Lua é menor, então eu vou pegar aqui da Terra, 1,08 vezes 10 elevado a 12 e vou dividir pelo volume da Lua, que é 21,9 vezes 10 elevado a 9. Professor, se ele não tivesse dito, como é que eu saberia quem seria o maior? Foi o que nós finalizamos na última aula, né? Como comparar dois números? Primeiro eu olho para as potências, ó, 10 elevado a 12, 10 elevado a 9. Como os expoentes são diferentes, o maior será aquele que tiver o maior expoente. Então, já sei que esse número todo, 1,08 vezes 10 a 12, é maior do que esse segundo número. Então, daria, mesmo que a questão não dissesse, daria para saber, certo? Então, o que nós vamos fazer? Como é que faz a divisão? Nós já vimos que para dividir, basta eu pegar as mantiças e dividir, ó. 1,08 dividido aí por 21,9. Então, dividindo isso aí, nós temos 1,08 dividido por 21,9. Isso aí me dá 0,05 aproximadamente, viu pessoal? Isso aí é um valor aproximado, porque tem várias casas decimais. Então, a primeira coisa era fazer essa divisão. Então, já vou botar o resultado aqui, ó, 0,05. Repito a base 10 e lembrar de subtrair os expoentes, 12 menos 9. Então, isso aqui é igual a 0,05 vezes 10 elevado a 12 menos 9, 3. Então, tá aí. Essa seria a resposta. A Lua é menor do que a Terra, 0,05 vezes 10 a 3 vezes. Tranquilo? Show. Vamos para a próxima. Façam com calma, pessoal. Vocês estão em casa, então façam com bastante tranquilidade. Pegue o lápis, borracha. Não faça de caneta, tem que fazer de lápis. Até você pegar o domínio da questão, você faz de lápis, que vai apagando ali e tal, para não cometer nenhum erro gravíssimo e não ter como vocês apagarem, beleza? Então vamos lá, segunda questão. Um micrômetro, representado pela sigla 1, é a milionésima parte de 1 metro, ou seja, 10 elevado a menos 6 metros. E um nanômetro, representado pela sigla NM, é a bilionésima parte do metro, ou seja, 10 elevado a menos 9 metros. Considere
uma bactéria que tem um comprimento de 5,1. Ou seja, essa bactéria, ela é expressa, o comprimento dela é 5 vezes. O 1, nós já vimos que ele é 10 a menos 6. Então, 5 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é a bactéria. Certo? E ele fala mais o quê? Que um vírus tem 5 nanômetros. Ou seja, que o vírus, ele é 5 vezes 10 a menos 9 metros de comprimento. Usando a notação científica, determine qual dos organismos é maior. Ora, já escrevemos, ó. Já escrevemos em notação científica. Eu vou apagar aqui, vamos começar de novo. Vamos apagar, começar aqui, passo a passo para não cometer erro. Ó. Ele diz que a bactéria é 5,1. Mas, ora, nós já vimos que esse 1, essa sigla, o M, aqui, ó, o M, é a milionésima parte, que representa quanto? 10 a menos 6. Então, por isso que eu tinha feito 5 vezes 10 a menos 6 metros. Da mesma forma, é o vírus, ó. O vírus é 5 nanômetro, NM. Nós já vimos que o nanômetro, lá do texto, ó, é a bilionésima parte do metro, ou seja, 10 elevado a menos 9. Então, isso aqui é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Não é isso? Pronto, escrevemos em notação científica. Agora ele quer saber qual é o maior. A pergunta é, qual é o maior? É a bactéria ou o vírus? Como é que eu faço a comparação de dois números em notação científica? Tem duas etapas. A primeira etapa é verificar as potências e ver se eles têm o mesmo expoente. Se eles tiverem o mesmo expoente, quem vai dizer quem é maior seria a mantissa. Como, no nosso caso, eles têm expoente diferente, o maior será aquele que tiver o maior expoente. Quem é maior? Menos 6 ou menos 9? Para isso, você tem que lembrar lá da reta numérica, ó. Da reta numérica. Nós temos aqui o 0, aí à esquerda os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente até chegar ao menos 6, sucessivamente até chegar ao menos 9. Quase não sai, né, pessoal? Então tá aí. Nos números negativos, o maior será aquele que está mais próximo do zero. Quem está mais próximo do zero é o menos 9 ou o menos 6? Menos 6. Então, o número 5 vezes 10 a menos 6 é maior do que 5 vezes 10 a menos 9. Portanto, a nossa resposta será: o maior é a bactéria. Certo? Então, essa seria a resposta aí do nosso segundo problema. Então, veja o que nós fizemos aí, recapitulando. Primeiro, eu escrevi os números em notação científica, substituindo a nomenclatura 1 e NM pelos seus valores respectivos no metro, correspondente ao metro, né, 10 a menos 6 e 10 a menos 9, e em seguida comparei os dois números aplicando as propriedades que nós vimos na aula anterior, beleza? Então, assim nós vamos para o próximo problema. Nosso próximo problema, o problema de número 3, ele diz o seguinte: a escola da Catarina dista da sua casa 780 metros. Escreva em notação científica o valor que representa o percurso de ida e volta. Então vamos aqui à nossa situação. Aqui nós temos aqui a casa de Catarina, e lá na frente nós vamos ter aí a escola. Tá um prédio aí só para representar maior, para dizer que é a escola. Certo? Isso aqui é a escola. Ele está dizendo que da casa dela até a escola, nós temos aí uma distância de 780 metros. Certo? Só que
ele quer saber a distância em notação científica de ida e de volta. Então, ora, se ela gasta 780 para ir, ela gasta também 780 para voltar. Então, o primeiro passo, nós vamos somar isso aí, ó. 0, 8 mais 8, 16, vai 1. 7 mais 7, 14 e 1, 15. Então, ela gasta ao todo, ela percorre ao todo, na verdade, uma distância de 1.560 metros, certo? Essa é a resposta? Não, porque a questão pede em notação científica. Então, agora você vai pegar esse valor, 1.560, e vai transformar em notação científica. Lembrando que o número, quando não tem vírgula, a vírgula subentende-se que está no final. Eu tenho que transformar num decimal que esteja entre 1 e 10, então eu vou voltar a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3 casas. E aí, isso aqui fica igual a 1,56. Professor, e o zero não precisa? Não, porque depois da vírgula, esse zero aí ele é insignificante, já que não tem nenhum número significativo depois dele. Então, você pode excluir esse zero. E agora, vezes 10, sempre tem uma potência de base 10, e o expoente quem diz é a quantidade de casas que a vírgula andou. Ó. Ela andou 1, 2, 3 casas, então é elevado a 3. Positivo porque deslocou-se para a esquerda. Então, a distância da casa dela e de volta em notação científica seria 1,56 vezes 10 elevado a 3. Beleza? Algum problema, qualquer dúvida, pessoal? Aqueles que foram meus alunos já sabem. O chat lá no MOB, nosso grupo do WhatsApp. Quem não for, se esforce, faça um contato aí com o professor, pergunte, tire a dúvida. O importante é você não levar essa dúvida para frente. Beleza? Vamos para a próxima. Nossa próxima questão, a questão aí de número 4, diz o seguinte: a constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substância, e o seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Escreva esse número em forma decimal. Então, essa questão ele é o contrário da questão de número 3. Agora nós estamos em notação científica e ele quer que escrevamos aí em forma decimal. Então, vamos lá. O processo é o contrário. O que é que diz aqui o expoente? O expoente diz, como ele é positivo, que a vírgula andou para a esquerda 23 casas. 23 casas. Então, como eu quero, andou para a esquerda, vou botar aqui a seta, ó. Andou para a esquerda 23 casas. Como a gente quer o processo contrário, eu tenho que voltar agora para transformar em decimal essas casas para a direita. Quantas casas? 23 casas. Então, isso aí será igual ao seguinte, ó. Vai dar número para danado. Vamos lá. 6, aí ó, vai andar uma casa, duas casas. Já andei duas. 0, 2. Não tem mais casa para andar, eu vou acrescentar 0, até chegar às 23 casas. Ou seja, como eu já andei duas, faltam 21 casas. Então, eu vou completar com 21 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 casas. Pronto. Então, essa seria a representação em forma decimal do nosso número que está aí em notação científica. Professor, mas esse número todinho é esse número todo. Por isso, o uso que se faz uso da notação científica. Ó. A notação científica ela foi criada para representar números muito grandes ou números muito pequenos, de forma mais simplificada. Como a gente está querendo fazer o contrário, a gente está saindo do algo simplificado para algo mais extenso. Por isso que deu essa quantidade aí de zeros, essa quantidade aí de algarismo. Beleza? Próxima questão. Nossa próxima questão, a questão de número 5, diz o seguinte: em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11
vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. E um próton, nessa mesma condição, tem massa de 1,673 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Quem possui a maior massa? Então, essa questão, ela simplesmente quer que a gente compare esses dois números na forma de notação científica. Quem é maior? Então, nós já vimos que para comparar números decimais, aliás, números na forma de notação científica, o primeiro passo é verificar as potências. 10 elevado a menos 31, 10 elevado a menos 27. Quando eu olho para as potências, especificamente eu tenho que verificar se os expoentes são iguais. Caso contrário, será maior aquele que tiver o maior expoente. Então, ó, como um expoente é menos 31 e o outro é menos 27, eles são diferentes. Se eles são diferentes, maior será aquele que tiver o maior expoente. Então, ó, na reta numérica, nós temos aqui o 0, aí vem menos 1, de novo, menos 2, reticências, menos 27, reticências, menos 31. Professor, o que quer dizer essa reticência? Quer dizer que existem outros números entre o menos 2 e o menos 27, entre o menos 27 e o menos 31, certo? E maior será aquele que está mais próximo do zero. Então, o menos 27, ele está mais próximo do zero, portanto, esse número aqui, ele é o maior. Então, ou seja, o sinal aqui vai ser o sinal de menor que, porque eu começo a ler do outro número. 9,11 vezes 10 a menos 31 é menor que 1,673 vezes 10 a menos 27. Beleza? Lembrando que se os expoentes fossem iguais, por exemplo, 10 elevado a menos 31 e o outro também 10 elevado a menos 31, quem ia dizer o maior, quem seria o maior número seria a mantissa. A maior mantissa seria o maior número, consequentemente. Beleza? Próxima questão. Uma questão aí, a questão número 6, uma questão que caiu no Enem. Professor, mas nós somos do 9º ano, você vai trabalhar uma questão do Enem? Sim. Daí a importância de vocês também aprenderem esse conteúdo, porque é um conteúdo bastante abordado, bastante cobrado no Enem. Certo? Então, vocês aprendendo agora, vocês já vão ganhar tempo lá nas séries posteriores de revisar isso aí. Mas vamos lá, vamos ver o que diz essa questão de número 6. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho. Então, nós temos aqui um dado, ó, 4,129 milhões em toneladas no mês de julho. Vou até sublinhar aí o em toneladas. No mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil é, ó, observe que a pergunta ele quer em quilogramas. Né? Ora, o que que nós temos aí? 4,129 milhões em toneladas. Nós queremos transformar isso aí em notação científica, porque as alternativas todas estão em notação científica, e quero passar também para quilogramas. Para isso, você precisa lembrar que uma tonelada é equivalente a 1.000 quilogramas, ó. Então, na verdade, eu tenho que multiplicar isso aqui ainda por 1.000 para transformar de toneladas para quilogramas. Então, como é que eu represento esse número aqui? Lembra das classes? Quando você estudar lá nas séries iniciais, ó, as classes e as ordens dos números, classe das unidades simples, classe das unidades de milhar, classe das unidades de milhão, né? Então, eu tenho 3 classes. Então, o número vai ficar assim, ó. 4.129.000 toneladas. Esse número, escrito assim, ele vai ser representado só com algarismo
dessa forma. Como eu quero transformar para quilogramas, eu tenho que transformar essas toneladas em 1.000 gramas, ou seja, eu vou acrescentar mais 3 zeros. Então, isso aqui ainda vai ser igual a 4 milhões, né? Que agora vai deixar de ser milhões, vai passar mais uma classe, então vai ficar 4.129.00. Aí como eu multiplico por 1.000, é o mesmo que acrescentar mais 3 zeros em quilogramas. Então isso seria a resposta se fosse em número decimal. Como nós queremos em notação científica, eu vou ter que transformar isso. Lembrando que a vírgula está no final, vou deslocar para a esquerda até transformar em um decimal que encontra-se entre 1 e 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso aqui é igual a 4,129, o zero não precisa, vezes 10, elevado a quantas casas? A que número, aliás? Quantas casas eu me desloquei? Não foram 9? Então, 9 kg, quilogramas. Então, essa seria a minha resposta, ó. 4,129 vezes 10 elevado a 9 quilogramas. A alternativa correta aí, letra C, ó, 4,129 vezes 10 elevado a 9. Beleza? Então, vejam que apesar de ser uma questão lá do Enem, a nível de terceiro ano do ensino médio, ou terceira série do ensino médio, é uma questão com os conhecimentos de vocês do nono, vocês conseguiriam fazer tranquilamente, beleza? Então vamos aí para uma próxima questão, a questão aí de número 7. Essa questão de número 7 também foi retirada do Enem de 2017 e diz o seguinte: uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. Então, já vou sublinhar aqui esse primeiro dado, 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Então, sublinha esse outro dado aí. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, ele quer saber o tempo. Então, esses 400 metros aqui, que é o tamanho da prova, é desnecessário para mim, então eu vou esquecer ele. Então, eu tenho aqui que esse número, 43,18 segundos, nós queremos representar ele em notação científica. Ele está representado em notação científica? Não. E o porquê que não? Porque esse número ele não está entre 1 e 10. Então, para representar em notação científica, eu tenho que ter uma mantissa, que é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E, além disso, tem que ter uma potência de base 10 multiplicado a ele. Então, aqui, ó, eu vou voltar essa vírgula, uma casa somente, porque quando eu volto uma casa, eu fico com o número 4,318. Esse número ele é maior do que 1 e menor do que 10, então satisfaz a minha primeira condição, e aí eu vou acrescentar a minha potência de base 10. Quem seria o meu expoente? O expoente, nós já vimos que é a quantidade de casas que a vírgula se deslocou. Observando aqui que ela só deslocou apenas uma casa, então o expoente aí será igual a 1. Ou eu poderia simplesmente representar 4,318 vezes 10 sem o expoente, porque quando o expoente é 1, não se faz a necessidade de colocá-lo. Mas, como nas alternativas tem, vamos deixar. Então, a nossa resposta seria isso, 4,318 vezes 10 a 1 segundos. Alternativa correta, letra B. E aí, mais uma questão do Enem resolvida por vocês, por nós aqui do nono ano. Beleza? Próxima. Essa questão aí ela foi retirada da Unifor, questão número 8. Diz o seguinte: essa questão ela é show de bola, viu? É uma questão mais trabalhada, uma questão que requer mais atenção, então fiquem atentos. Um número expresso na notação científica é escrito como o produto de dois números reais. Um deles pertencente ao intervalo de 1 a 10, que é a nossa mantissa, e o outro uma potência de... Tem zero aí, não é zero, é 10, viu pessoal? Corrijam. E uma potência de 10. Assim, por exemplo, a notação científica do número 0,
0,000714 é 7,14, que é o número entre 1 e 10, vezes 10 elevado a menos 4. Menos 4 porque a vírgula se deslocou para a direita, e aí ela vai diminuindo, certo? Então, de acordo com essa informação, a notação científica do número. Observe que nós temos aqui 4 números e eles não estão em notação científica. Então, para facilitar para mim e para vocês, o aconselhável é que vocês transformem primeiro esses números em notação científica. Por exemplo, esse primeiro, vamos fazer aqui. Vamos fazer cada um separado. Primeiro aqui, ó, 0,000,243. Como é que eu transformo em notação científica? Eu vou passar 1, 2, 3, 4 casas. E aí fica 2,43, que é um número entre 1 e 10. Vezes 10 elevado a quanto? A vírgula foi para a direita, então vai diminuir, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pronto. O segundo número, 0,0050. Vou passar a vírgula, 1, 2, 3 casas, então vai ficar 5,0 vezes 10, o expoente avançou 3 casas para a direita, então menos 1, menos 2, menos 3. Aí nós temos aqui o terceiro número, que é o 0,036, também vai deslocar duas casas, né? Então vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 2, 2 casas para a direita. E por fim, o 7,5, que já é um número entre 1 e 10, então eu vou acrescentar só a potência. Como é que eu faço para acrescentar a potência de 10 para não mudar o expoente? É só colocar o expoente como sendo 0. Quando eu faço o expoente igual a 0, não altero em nada o meu número, certo? Pronto. Então agora que eu já transformei todos, eu vou substituir lá na minha equação, ó. O primeiro número é 2,43 vezes 10 a menos 4. Aí, vezes o segundo número, 5,0 vezes 10 a menos 3. O quarto número, 3,6 vezes 10 a menos 2. Vezes o quarto número, 7,5 vezes 10 elevado a 0. E agora, em cima nós temos multiplicação de números em notação científica e embaixo também. Então, o que diz a propriedade? Isso aqui eu vou só circular aqui para a gente não confundir, ó. Pronto. Então, o que diz a propriedade? Que eu devo multiplicar. Então, eu vou multiplicar esses números, ó, que eu vou fazer aqui. Não vou fazer a conta para vocês, para não perder tempo. 2,43 vezes 5,0. Isso é igual a 12,15, aliás. Então, aqui, ó. 12,15 vezes a potência de 10, repete a base e soma. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Nós já vimos isso, por isso estou fazendo um pouco mais rápido. E embaixo, também eu vou multiplicar os decimais, ó, 3,6 vezes 7,5. Isso é igual a 27. Cadê? Aqui. 27. Vezes 10, e agora soma, menos 2 mais 0, menos 2. E agora, professor? Agora, ó, nós temos essa divisão aqui. Vamos fazer a divisão desses dois números agora. Nós temos o número em cima em notação científica, o número de baixo também em notação científica. Para dividir dois números em notação científica, a gente divide primeiro as mantiças. 12,15 dividido por 27, isso dá igual a 0,45. 0,45. E dividindo agora as potências de 10, a gente deve conservar a base e subtrair. Então, isso aí vai dar 10 elevado a menos 5. É a resposta? Ainda não. Por quê? Porque observe que a mantiça 0,45, ele é um número menor do que 1, o que não pode. Então, eu devo passar a vírgula mais uma casa, ó. Avançar a vírgula para ficar 4, e aí nós temos 4,5. Só que passou para a direita, então vai diminuir mais uma casa, vezes 10 a menos 6. Então essa seria aí a nossa resposta. Alternativa correta, letra D. Certo?
Então, com isso, galera, nós finalizamos aí mais uma aula. A aula agora só de operações com números na forma de notação científica. Espero que vocês tenham compreendido, tenham sanado todas as dúvidas de vocês. Estou à total disposição de vocês para tirar alguma dúvida. E é isso. Tamo junto. É nóis. Fui!